Tudo bom, pessoal? Vamos então trabalhar com exercícios de fixação, inequações, sistemas de equações de primeiro grau, porcentagem e regra de 3. Vamos iniciar a aula com a questão número 1, resolver a seguinte inequação de primeiro grau: 4x menos 38 maior ou igual que 2x menos 18. Então aqui a gente vai repetir a expressão matemática e vamos trabalhar como se fosse uma equação de primeiro grau. Então teremos 4x, 2x que está somando passa para lá diminuindo, então fica menos 2x, maior ou igual que, aí repete o menos 18, e o 38 que está diminuindo passa para o outro lado somando. Aqui nós teremos 4x menos 2x dá 2x, maior ou igual a, neste caso, 38 menos 18 dá 20. Aí o 2 que está multiplicando o x passa para o outro lado dividindo, então fica 20 dividido por 2, logo o x é maior ou igual que 10. No meu gráfico a representação fica menos infinito ou mais infinito como extremos, o 10 fica no meio e como se trata de uma solução fechada, visto que temos o igual, então nós teremos um círculo cheinho e agora a gente vai marcar o lado direito a 10, visto que é justamente a parte que estaria identificando os valores maiores ou iguais a 10. Percebam que os valores que estamos identificando para o x vão estar bem do lado direito a 10. Porém, o 10 também fará parte da solução. Aqui nós podemos identificar que o x pertence a... Nós definimos o resultado 10 como sendo o menor valor, se comparado com o mais infinito, e começamos por ele, já que se trata de uma solução fechada, usamos o colchete, e finalizamos com o mais infinito, neste caso parênteses, né? E nós já tínhamos combinado de que tanto o mais infinito quanto o menos infinito sempre serão entre parênteses. Lembrando também que a solução aberta pode ser colocada também entre colchetes para fora, né? Ou ao contrário, um colchete invertido. Mas a gente optou por utilizar o parênteses. Vamos para a próxima questão então. Questão número 2. Neste caso aqui o gabarito é a letra D. Vamos para a questão número 2. Nós temos então aqui que fazer o famoso chuveirinho. Então teremos 4 vezes 2x dá 8x. Mais com menos dá menos, 4 vezes 1 dá menos 4, maior que, neste caso teremos 2 vezes x, 2x, mais com mais dá mais, 2 vezes 1 dá 2, deste lado temos 3 vezes x, 3x, e mais com menos dá menos, 3 vezes 1 dá menos 3. Logo temos aqui 8x, o 2x que está aqui positivo está somando, passa para lá, diminuindo. O 3x também fará a mesma coisa, que está somando, passa para lá, diminuindo. E aí nós teremos agora maior que 2, a gente repete, menos 3. E o 4 que está diminuindo desse lado, passa para o outro lado, somando. Aqui vamos agrupar então 2x com 3x, ambos são negativos, então temos 8x menos 5x, que é o resultado da soma dos dois. Maior que, vou somar aqui 2 e 4 dá 6, menos 3. Logo aqui sobrou 3x e do outro lado ficou 3. O 3 que está multiplicando x passa por outro lado dividindo, então teremos x maior que 1. A solução gráfica ficaria desde menos infinito até o mais infinito, no meio teremos o 1. Em se tratando de uma solução aberta, visto que não existe o igual, seria um círculo oco. E vamos novamente identificar que a ponta está indicando para o lado direito do 1, logo grifamos o lado direito e assim conseguimos representá-lo graficamente. Agora temos x pertence. Como se trata de uma solução aberta, nas soluções abertas a gente padroniza como sendo parênteses, então parênteses no 1 e finaliza no mais infinito, parênteses também. E assim conseguimos finalizar e encontrar a solução dessa inequação.
Resolver a seguinte equação. Bom, então 4x menos 13 é maior ou igual a x mais 8. Então aqui novamente repete 4x, o x que está aqui, este lado está somando, passa para lá diminuindo, então fica menos x, maior ou igual a 8, e o 13 que está diminuindo passa para o outro lado, somando. Aí nós temos 3x deste lado, maior ou igual a 21. Aí o 3 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então fica 21 dividido por 3, que neste caso vai dar x maior ou igual que 7. Graficamente teremos o menos infinito, o mais infinito e o 7 no meio. Como se trata de uma solução fechada, colocamos o círculo fechado, cheinho, e vamos grifar o lado direito, porque aqui está indicando o lado direito que aponta para o lado direito do 7. Pronto, agora o x pertence a partir do 7 colchete, porque é fechado, até o mais infinito. E assim podemos concluir que a resposta é a letra D. Questão número 4. Considere uma siderúrgica que fabrica pistões para montadoras de motores automotivos. Sabe-se que o custo fixo mensal é de R$ 29.450, que inclui a conta de energia elétrica, de água, de impostos, de salários, entre outros. Existe ainda um custo variável, que depende da quantidade de pistões produzidos, sendo o custo por unidade de R$ 41. Determine o número mínimo de pistões que deverão ser produzidos e vendidos para que o valor arrecadado supere os gastos, sendo o preço de venda R$ 103. Muito bem. O que nós temos aqui como dados? O custo variável, R$ 41, o custo fixo, o preço de venda e ainda temos uma condição definida no enunciado, sendo que o valor arrecadado, que é o valor da receita, tem que superar, ou seja, tem que ser maior que o valor dos gastos, neste caso representado pelo custo total. Então esse é o que nós temos como dados. Custo variável, R$ 41, o custo fixo, R$ 29.450. Aqui a receita, que é o valor arrecadado, tem que ser maior que os gastos, neste caso representado pelo custo total, já que ele tem que superar. E o preço de venda, R$ 103. Bom, o que nós temos aqui? Vamos encontrar a função custo. A função custo, a gente pode definir-la como sendo o custo variável vezes x mais o custo fixo. Então aqui nós temos o custo variável 41 vezes x mais 29.450. Pronto, já temos a função custo. Vamos agora encontrar a função receita. A função receita é igual a preço de venda vezes x. O preço de venda é 103 vezes x, seria a expressão que melhor representa a função receita. Agora vamos aplicar a condição. Então, em terceiro lugar, condição matemática. A receita tem que ser maior que o custo, ou seja, a receita supera o custo. Então, como a receita é maior que o custo, a receita é representada por 103x maior que a expressão do custo total, que é 41x mais 29.450. Pronto, conseguimos encontrar a relação matemática que, neste caso, é representada por uma inequação. 41x que está somando passa para lá diminuindo, então teremos 103x menos, neste caso, 41x maior que 29.450. 103 menos 41 é 62x maior que 29.450. O 62 que está multiplicando o x passa para o outro lado dividindo, e assim podemos concluir que o x, que representa o número de pistões que deverá ser produzido e vendido, tem que ser maior que 475 unidades. Neste caso, como o enunciado pede um número mínimo de pistões, então o número mínimo
deve ser um número maior que 475, neste caso 476 pistões. Logo, a resposta é a letra E. Agora vamos trabalhar com sistema de equações. Neste caso, a gente vai trabalhar com o método da adição. Então, vamos ver como é que funciona. Primeira coisa, a gente tem que identificar o alvo, aquele que a gente vai eliminar. De preferência, aquele que já tem sinal trocado, ou seja, um positivo e outro negativo. No caso, o x, ambos são positivos, então não me interessa. No caso, no y, aí temos um com sinal positivo e outro com sinal negativo. Porém, para eles poderem ser anulados, ambos teriam que ser idênticos e de sinal trocado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar transformar toda a segunda equação e multiplicá-la por um fator. Esse fator depende de quem? Do número que acompanha esse cara aqui em cima, que é o 2, que acompanha o y da minha primeira equação. Então, esse 2 que tem aqui vai vir multiplicando toda a segunda equação. Então, vamos repetir a primeira equação, toda a íntegra, e vamos efetuar o produto. 2 vezes 4x, 8x, mais com mais dá mais, 2 vezes y, 2y, igual a 2 vezes 9, 18. Então, aqui podemos deduzir, neste caso, que o y agora ficou um idêntico ao outro. Ou seja, um ficou com 2y positivo e o outro ficou com 2y negativo. Logo, como são idênticos e com sinal trocado, podem ser anulados. Aí podemos agora proceder a somar o 3x com o 8x, que dá 11x, e aqui 4 mais 18 dá 22. O 11 que está multiplicando o x passa para o outro lado dividindo, e aí teremos que 22 dividido por 11 é igual a 2. Logo, o x é igual a 2. Esse valor encontrado por x, vamos substituí-lo tanto ou na primeira ou como na segunda equação. Eu optei por usar a substituição na segunda equação. Então, vamos ter aqui 4 vezes x mais y igual a 9. Vou colocar 4 vezes o valor que a gente encontrou para o x, que é 2, mais y igual a 9. 4 vezes 2 dá 8, mais y igual a 9. Veja que o 4 que está aqui somando passa para o outro lado diminuindo. Então, vamos ter 9 menos 8. E aí podemos finalizar a questão encontrando o valor correspondente para y, que neste caso é igual a 1. Escuta aqui, vamos para a próxima questão então? 6. Nesta questão, parecida à anterior, só que com uma diferença. Aqui todo mundo é positivo. Então, o que a gente vai fazer? É claro que sempre vamos tentar escolher aquela letra que dê menos trabalho. No caso, 2 e 3 dá mais trabalho que 1 e 2. Então, eu vou escolher ainda eliminar o y. Só que, para eliminar, tem que um deles ser negativo e o outro positivo. Então, eu vou escolher a primeira equação e eu vou multiplicá-la por menos, porque eu quero que aqui apareça menos. Porém, não é somente menos que tem que aparecer aqui. Eu tenho que pegar esse 2 emprestado da outra equação que acompanha o y e multiplicá-lo também pela minha equação número 1. E agora sim, podemos efetuar a multiplicação. Menos 2 vezes 2x dá menos 4x, já que menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos, 2 vezes y, menos 2y. E menos com mais dá menos, 3 vezes 2 dá menos 6. A segunda equação a gente copia do jeito que ela está colocada no enunciado. Agora podemos conferir que o y está idêntico um ao outro. Um é 2, o outro é menos 2. Então, como um é positivo e o outro é negativo, podemos anular o y. Somando, temos menos 4x mais 3y dá menos 1x. E aqui do outro lado fica menos 6 mais 4 dá menos 2. Lembrem que o menos 1 está multiplicando x, passa ao outro lado dividindo.
E ele passa com o seu sinal, não muda e não troca de sinal, visto que não está subtraindo, ele está multiplicando, por isso que ele mantém o sinal correspondente. Menos dividido por menos dá mais 2, que é o resultado para x. Agora que temos o valor do x, vamos substituí-lo. Eu escolhi a primeira equação para substituir o valor do x. Então, temos 2 vezes x, que neste caso vale 2, mais y igual a 3. 2 vezes 2 dá 4, mais y igual a 3. O 4 que está somando passa para o outro lado diminuindo, então fica y igual a 3 menos 4. Podemos concluir que o y é igual a menos 1. E assim conseguimos resolver o nosso sistema de equações, de duas equações com duas incógnitas. Escuta aqui, vamos para a próxima questão então? Questão 7. Nesta questão, nós temos um sistema, que definido por duas equações com duas incógnitas. Temos aqui identificado que o y é o alvo perfeito, já que um é positivo e o outro é negativo, esse é positivo e o outro é negativo. Porém, aqui aparece o 2 e aqui aparece o 3. Então, o que a gente vai fazer? Bem, vamos tentar deixar aqui os dois idênticos. E para isso eu vou aproveitar e multiplicar o 3 que está aqui pelo 2 que está lá em cima e o 2 que está lá em cima pelo 3 que está embaixo. Como assim? Bem, vou pegar a primeira equação e multiplicar pelo valor 3 que eu pego emprestado da segunda equação. Neste caso, esse 3 vem e multiplica toda a primeira equação. Da mesma maneira, faço com a segunda equação. Eu vou multiplicar toda a segunda equação por o 2 que vou pegar emprestado da primeira equação. Neste caso, 2. Agora sim, multiplicando, teremos 3 vai ficar multiplicado por 3, dá 9x. 3 vai ficar multiplicado por 2y, vai dar mais 6y. E 3 vai ficar multiplicado por 14, que vai dar 42. E igual faremos com a segunda equação. 2 vai ficar multiplicado por 4, dá 8x. Mais com menos dá menos, 2 vezes 3 dá 6y. E aqui fica 2 vezes 13, 26. Então, assim, podemos concluir que o y ficou 6y em cima, 6y embaixo, um positivo, o outro negativo, logo o y poderá ser anulado. Somando 9 com 8 dá 17x. E 42 com 26 dá 68. O 17, que está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Novamente, reitero, você percebe que o 17 é positivo e quando passou para o outro lado dividindo, manteve o seu sinal positivo. 68 dividido por 17 igual a 4. Agora que encontramos o valor do x, vamos substituí-lo em qualquer uma das duas equações. Eu vou escolher a primeira equação. Então, fica 3 vezes 2, que é o valor do x, aliás, vezes 4, perdão, mais 2 vezes y igual a 14. 3 vezes 4 é 12, mais 2y igual a 14. O 12 que está somando passa para o outro lado diminuindo, então fica 2y igual a 14, menos 12. Então, temos 2y igual a 2. Logo, podemos verificar que o 2, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e aí podemos finalizar encontrando o valor do y, que neste caso corresponde a 1. Escuta aqui, vamos para a próxima questão então? 8. Um funcionário do fórum, recém-alocado no setor de digitação de audiências, percebe que a sua produtividade não está a contento do juiz com quem trabalha. Assim, toma como próprio desafio aumentar a sua eficiência em 20% no primeiro mês e 15% no segundo mês.
Esses dois aumentos consecutivos equivalem a um único aumento de quantos por cento? Bem, nós temos aqui dois aumentos consecutivos ou sucessivos. O primeiro se dá no primeiro mês, 20%, e o segundo aumento no segundo mês, de 15%. Em se tratando de aumentos sucessivos, a gente vai aplicar a seguinte linha de raciocínio. Vamos pegar o 100%, somar 20% do primeiro aumento e multiplicar pelo 100% mais o segundo aumento. Logo teremos 120% vezes 115%. Isto aqui a gente vai poder aplicar sempre que se trata de aumentos sucessivos ou consecutivos. 120% equivale a 120 dividido por 100, que é igual a 1,20 vezes 1,15. Aí, ao multiplicar 1,20 por 1,15, teremos 1,38, que, quando multiplicado por 100, nos dá o resultado final em porcentagem. Então, temos 138%. Podemos ver, então, 138% menos 100, que é a nossa base, vai definir o quanto que foi o aumento único equivalente. Neste caso, 38%. 9. Um título foi pago com 15% de desconto sobre o valor total. Sabendo-se que o valor pago corresponde a R$ 382,50, é correto afirmar que o valor total desse título era de... Bom, essa questão a gente vai resolver como sendo uma regra de 3 simples. E as grandezas que vão ser comparadas será o percentual e o valor em reais. Então, isso em primeiro lugar, que são as grandezas com as quais a gente vai trabalhar. Porém, o valor em reais que foi definido aqui corresponde já ao valor com desconto. Então, nós temos que calcular qual é o percentual correspondente a esse desconto. Temos 100% menos 15%, 85%. Então, agora podemos concluir que 85% equivale a R$ 382,50. Como estamos procurando o valor cheio, o valor total, isso corresponde a 100%. Se aumentarmos o percentual, aumenta o valor. Logo, estamos diante de grandezas diretamente proporcionais. Em se tratando de grandezas diretamente proporcionais, a gente resolvê-la multiplicando o cruzado. Então, teremos que multiplicar 85 vezes x igual, e agora vamos ter 382,5 vezes 100. Ali podemos então ter 85x igual a 38.250, sendo que 85 que multiplica o x passa para o outro lado dividindo, e assim podemos concluir que o valor correspondente ao valor total do título é de R$ 450. Beleza, pessoal? Então tá. Vamos para a próxima então? Questão número 10. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 kg de cana. Novamente, estamos diante de uma questão de regra de 3 simples. Quais são as grandezas que estão sendo comparadas? No caso, a produção de álcool em litros e a matéria-prima, a cana-de-açúcar, em quilogramas. Então, é isso que nós temos neste caso para comparar. Então, álcool em litros e a cana em quilogramas. Podemos então encontrar a primeira relação, que é 500 litros são produzidos com 6.000 kg de cana. A pergunta é: quantos litros serão produzidos de álcool com 15.000 kg de cana? Novamente, se aumentarmos aqui a matéria-prima, podemos aumentar também, consequentemente, a produção de álcool. Consequentemente, estamos diante de uma grandeza diretamente proporcional. Agora vamos multiplicar como feito na questão anterior, cruzado. Então teremos 6.000 vezes x igual a 15.000 vezes 500. Agora temos 6.000x igual a 7.500.000. O 6.000 que multiplica passa para o outro lado dividindo, e assim podemos concluir que
a produção equivale a 1.250 litros. Então, podemos concluir que com 15.000 kg de cana poderá ser produzido 1.250 litros de álcool. Questão número 11. Numa panificadora são produzidos 90 pães de 15 gramas cada. Caso queira produzir pães de 10 gramas cada, quantos pães irão produzir? Então aqui nós estamos comparando duas grandezas, o número de pães produzidos e o peso de cada pão. Nós estamos então pães em unidades e o peso em gramas. Como nós estamos comparando primeiramente 90 pães com 15 gramas cada, vamos ver quantos pães serão produzidos se o peso de cada pão for para 10 gramas. É isso que estamos procurando. Veja, o que acontece? Qual o objetivo de aumentar, aliás, de diminuir o peso de cada pão? Diminuindo o peso de cada pão, a gente aumenta a quantidade de unidades a serem produzidas. Então aqui nós estamos diante de grandezas inversamente proporcionais. Quando se trata de grandezas inversamente proporcionais, a gente vai multiplicar na horizontal. Então teremos que multiplicar 10 vezes x, 10 vezes x, igual a, no caso, 15 vezes 90. Ali 10 vezes x, dx, igual a, no caso, 1.350. O 10 que está multiplicando o x passa para o outro lado, dividindo, e aí a gente conclui que, no caso, serão produzidos 135 pães de 10 gramas cada unidade. Tranquilo, né, pessoal? Então agora vamos para regras de 3 composto. Como é que eu sei que se trata de uma questão de regra de 3 composto? Bom, a regra de 3 simples, ela envolve duas grandezas sendo comparadas. Na regra de 3 compostos, temos mais de duas grandezas. Veja aqui o exemplo, ou a questão em si. 6 impressoras iguais produzem 1.000 panfletos em 40 minutos. Então, quais são as grandezas que estão sendo analisadas? Impressoras, panfletos e tempo em minutos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar um método prático onde vamos ter que identificar o que faz parte do processo e o que faz parte do resultado. A dica que eu dou é: identifique primeiro o resultado e depois de identificar o resultado, o que sobrar vai fazer parte do processo. E quem vai nos dar a ideia do resultado? O verbo que está realizando uma ação. No caso aqui, produzir 1.000 panfletos. Então, a ação que está sendo executada é a produção de quê? Panfletos. Então, este será o nosso resultado. Logo, temos nosso esquema é processo, resultado, duas retas paralelas que se cruzam. No processo estaremos colocando impressoras e o tempo em minutos. E no resultado estamos colocando os panfletos. Agora vamos preencher. 6 impressoras produzem 1.000 panfletos em 40 minutos. Em quanto tempo, embaixo de 40 coloca o x, 3 impressoras produzirão 2.000 panfletos. Agora que a gente conseguiu preencher, né, nosso gráfico, a gente vai ter que procurar onde está localizado o x. O x está localizado no lado do processo. Então a gente vai começar por ali. Uma seta contínua. Então ele vai, sobe e finaliza aqui. Todos os números que estiverem na linha contínua do x vão ficar no denominador se multiplicando. Então teremos o 3 vezes o 1.000. O que sobrou fica no numerador se multiplicando. No caso, 6 vezes 40 vezes 2.000. Você pode simplificar se bem quiser, mas eu vou multiplicar todos os números que temos no numerador e os que estão no denominador. Então teremos x igual a 6 vezes 40 vezes 2.000 dá 480.000 e 3 vezes 1.000 dá 3.000. Dividindo ambos,
o resultado dá 160 minutos. Sendo que 160 minutos também se equipara a 2 horas e 40 minutos. Por que 2 horas e 40 minutos? 2 horas são 120 minutos, 120 minutos mais 40 dá 160 minutos. Logo, finalizamos a questão. Vamos então para a questão número. Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas individuais congeladas suficientes para o almoço deles durante 25 dias. Se essa empresa tivesse mais 500 empregados, a quantidade de marmitas adquiridas seria suficiente para quantos dias? A dica aqui para encontrar e identificar o resultado é procurando o verbo que está realizando a ação. Neste caso, a ação é comprar. Comprar o que? Marmitas. Então, as marmitas representam o resultado. Então, na nossa expressão, na nossa representação, teremos o processo e o resultado. Uma vez identificado o resultado, o que sobrou fará parte do processo. Então, teremos empregados e dias como fazendo parte do processo e marmitas como sendo parte do resultado. Então, vamos preencher. A partir da leitura temos 750 empregados, comprou marmitas. Como eu não sei qual é o número de marmitas adquiridas pela empresa, vou chamar de M. E o tempo de duração do almoço para os empregados é 25 dias. Se a empresa tivesse mais 500 empregados, ou seja, teria que somar 750 mais 500, que vai dar 1.250, a quantidade de marmitas adquiridas, continua sendo M, será suficiente para quantos dias? X. Agora que a gente conseguiu estabelecer a relação matemática, vamos ver onde que está posicionado o X. O X está do lado do processo e aí começamos com a nossa setinha. Ela tem que ser contínua, então ela vem por aqui, sobe e finaliza. Todos os elementos que estiverem na linha contínua do X ficarão no denominador ser multiplicado. No caso, 1.250 vezes M. No numerador fica 750 vezes 25 vezes M. O M que está aqui embaixo. Multiplicando 750 vezes 25 dá 18.750 M. E embaixo ficou 1.250 M. M com M corta, corta, significa simplifica. E aí simplesmente fica 18.750 dividido por 1.250, ou seja, o número de dias corresponde a 15. Então, a empresa que adquiriu o número de marmitas M poderá alimentar 1.250 funcionários por 15 dias. 3 costureiras trabalhando 5 dias, 8 horas por dia, produzem 30 vestidos. Quantos vestidos serão confeccionados por 6 costureiras trabalhando 15 dias, 10 horas por dia? Novamente, o verbo produzir nos dá a dica do resultado. Então, o resultado obtido seriam vestidos. Logo, podemos montar o nosso esquema prático, processo, resultado. Vamos identificar as grandezas, costureiras, dias, horas por dia e vestidos. Vamos preencher então. Temos 3 costureiras trabalhando 5 dias, 8 horas por dia, produzem 30 vestidos. Quantos vestidos? X embaixo de 30 serão confeccionados por 6 costureiras trabalhando 15 dias, 10 horas por dia. Perfeito. Agora que conseguimos preencher todos os espaços, vamos ver onde está posicionado o X. O X está posicionado no resultado. Então, aqui a gente começa com a nossa setinha, ele sobe e finaliza. Então, é linha contínua sempre onde estiver o X. Então, aqui teremos que tudo que estiver na linha contínua do X vai ficar no denominador se multiplicando. No caso, 3 vezes 5 vezes 8. O restante fica no numerador se multiplicando. 6
vezes 15, vezes 10, vezes 30. Logo o x fica, no numerador ficou 27.000 e no denominador 120. Logo podemos concluir que vão ser confeccionados ou produzidos ao todo 225 vestidos. Tranquilo, né, pessoal? Vamos para a questão número 15, também na mesma linha de raciocínio. 12 funcionários de uma repartição trabalham 7 horas por dia durante 20 dias para atender 1.000 pessoas. Atender o verbo realizando uma ação. Então, as pessoas vão representar o resultado. Então, vamos lá. Processo, resultado. Funcionários, processo. Horas por dia, processo. Dias, processo. Pessoas, resultado. Vamos preencher. 12 funcionários trabalhando 7 horas por dia durante 20 dias atendem 1.000 pessoas. Se um funcionário doente foi afastado por tempo indeterminado e o outro se aposentou, logo a empresa ficou com 2 funcionários a menos. Se ele tinha 12 funcionários, agora está com 10 funcionários. O total de dias, veja aqui, o total de dias que os funcionários restantes levarão, então embaixo de dias, 20, coloco o X, para atender 6.000 pessoas, trabalhando 2 horas a mais por dia. Se eles trabalhavam 7 horas, mais 2 horas dá 9 horas por dia, no mesmo ritmo de trabalho. Então vamos agora verificar que o X está no processo. Então, setinha contínua, sobe, finaliza. Na linha contínua do X, todos os números vão ficar no denominador se multiplicando. Então fica 10 vezes 9 vezes 1.000. O que sobrou, neste caso, fica no numerador também se multiplicando. 12 vezes 7 vezes 20 vezes 6.000. Agora vamos multiplicar. O numerador fica por 10.080.000 e o denominador fica por 90.000. Dividindo ambos os valores, encontramos o resultado final, que neste caso corresponde a 112 dias. Então, eles vão levar 112 dias para poder atender 6.000 pessoas. No caso, 10 funcionários trabalhando 9 horas por dia. Questão número 16. Uma equipe composta por 15 operários, trabalhando 7 horas por dia, realiza uma determinada obra em 45 dias. Realizar está nos dando aí, no caso, a dica de o verbo realizando uma ação. Qual é a ação? A realização de uma obra. Então, a obra é o nosso resultado. Então, temos processo e resultado. O que sobrou fará parte do processo, no caso, operários, horas por dia, dias. E a obra fará parte do resultado. Vamos preencher, então teremos 15 operários, trabalhando 7 horas por dia, realizam uma obra em 45 dias. Considerando o mesmo ritmo de trabalho, se essa equipe fosse constituída por 30 operários, então embaixo de 15, 30, a carga horária de trabalho fosse 9 horas por dia, então ao invés de 7 foi para 9. Duas obras serão realizadas em quantos dias? Pronto. Preenchido todos os espaços, identificando o X que está posicionado no lado do processo, fica a setinha contínua. Então ele sobe e finaliza. X, então fica todos os números que estão na linha contínua do X vão se multiplicar. Então temos 30 vezes 9 vezes 1, sempre no denominador. O restante fica se multiplicando no numerador. 15 vezes 7 vezes 45 vezes 2. Pronto. Então, multiplicando o numerador, fica 9.450 e o denominador 270. Logo, o número de dias corresponde a
35 dias. Escuta aqui, vamos para a questão número 17. Estamos quase finalizando nossa aula. 12 funcionários trabalhando 8 horas por dia durante 10 dias, né? Com 12 funcionários trabalhando 8 horas por dia durante 10 dias, uma empresa gasta R$ 8.000 com salário. A ação está indicada pelo verbo gastar. Então, estamos diante do resultado. O resultado é o salário em reais. Então, temos processo definido por funcionários, horas por dia, número de dias. E o resultado, o salário em reais. Então, nós teremos aqui 12 funcionários, 8 horas por dia, 10 dias, R$ 8.000. Se contratar 6 funcionários, então temos 12 mais 6, 18 funcionários. Reduzir a jornada para 7 horas. Qual vai ser a despesa? Neste caso, qual vai ser o salário em 30 dias de trabalho? Ótimo. Veja que agora o X está do lado do resultado. Então, temos que começar por aqui. Sempre começamos por onde está posicionado o X. Então, sobe e finaliza. Todos os números que estão na linha contínua do X ficarão no denominador se multiplicando. Então, teremos 12 vezes 8 vezes 10. E no numerador fica 18 vezes 7 vezes 30 vezes 8.000. Pronto, agora é só multiplicar. Os numeradores estão representados pelo produto de 18 vezes 7 vezes 30 vezes 8.000, que dá, no caso, 30.240.000, e no denominador temos 960. Ao dividirmos, encontramos que o valor correspondente com a despesa com salários corresponde a R$ 31.500. Finalizando a questão número 18. 24 pedreiros trabalhando 9 horas por dia durante 30 dias construíram, está ali o verbo que está executando uma ação. Qual vai ser a ação? A construção de um muro. Só que o muro possui dimensões. Quais são? Comprimento e altura. Perfeito. Então, aqui temos nosso esquema do método prático, processo, resultado. No processo temos o número de pedreiros, a jornada de trabalho, horas por dia, e o número de dias. E o resultado é um muro, cujas dimensões são comprimento e altura. Pronto, agora sim que identificamos os elementos que fazem parte do processo e do resultado, vamos preenchê-los. 24 pedreiros, trabalhando 9 horas por dia, durante 30 dias, construíram um muro de 12 metros de comprimento por 90 centímetros de altura. Quantos dias, embaixo de dias, aqui, X, 30 pedreiros, nas mesmas condições, poderão construir outro muro com 18 metros de comprimento por 100 centímetros de altura, com uma jornada de trabalho de 6 horas por dia. Logo que a gente conseguiu preencher todos os espaços, vamos identificar que o X está no lado do processo, portanto, iniciamos por aqui, sobe e finaliza. Todos os números que estiverem na linha contínua do X vão novamente ficar no denominador se multiplicando. Teremos 30 vezes 6 vezes 12 vezes 90. E 24 fica no numerador, multiplicar por 9, por 30, 18 e 100. Feito. Agora só vamos multiplicar. Encontrando os valores finais do produto no numerador e no denominador e dividindo ambos valores, podemos concluir que o número de dias corresponde a 60. E assim finalizamos mais uma aula. E é isso aí tudo. É isso tudo por hoje, meus amigos, meus caros alunos.
Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.